Olá pessoal, vamos falar hoje sobre a equação de Monod. Essa é uma equação muito importante na modelagem de bioprocessos e, em particular, na modelagem dos processos de lodos ativados. Vamos começar imaginando uma placa de Petri e digamos que nós inoculemos nessa placa um certo micro-organismo e o substrato que ele vai usar para sobreviver. Vamos agora plotar em um gráfico a população de micro-organismos nesse disco de Petri ao longo do tempo. Veja que esse gráfico está em escala logarítmica. Logo após o inóculo, haverá no disco de Petri uma certa população inicial de micro-organismos. Digamos que ela seja um pouco maior que 1000, e a população inicial, portanto, está aqui assinalada nesse gráfico. Nos primeiros instantes, vai parecer que nada está acontecendo com a população. Isso é devido ao fato de que os micro-organismos ainda estão se acostumando ao seu novo ambiente. Essa primeira fase, em que os micro-organismos ainda estão se adaptando ao seu novo ambiente e, portanto, sua população não está variando muito, é chamada de fase lag. Uma vez superado o período de adaptação inicial, a população de micro-organismos começa a crescer exponencialmente. Essa fase de crescimento exponencial é chamada de fase log. O nome log vem da palavra logaritmo. Isso é devido ao fato de que, quando o crescimento exponencial é plotado em escala logarítmica, ele fica com o aspecto de uma reta, como nós podemos ver aqui no gráfico. Chega uma hora em que a taxa de reprodução dos micro-organismos fica igual à taxa de morte desses mesmos micro-organismos. O efeito líquido disso tudo é a população permanecer mais ou menos constante. Essa fase, por essa razão, é chamada de fase estacionária. Passado o tempo suficiente, os micro-organismos vão esgotando o substrato do seu meio. Não havendo mais substrato suficiente, a sua população entra em declínio. Essa fase é o que nós chamamos de fase da morte dos micro-organismos. Com base nessas observações, o bioquímico francês Jacques Monod tentou descrever matematicamente o crescimento de uma população de micro-organismos. Ele conjecturou que, havendo substrato suficiente para o seu crescimento, os micro-organismos cresceriam conforme uma cinética de primeira ordem em relação à sua população. Matematicamente, essa suposição pode ser expressa por essa expressão: dx dt é igual a μ vezes x, em que x é a concentração dos micro-organismos, que é uma medida da sua população, e μ é o que nós chamamos de velocidade específica de crescimento. Lembre-se que, como nós vimos antes, a velocidade específica de crescimento deve diminuir com o consumo do substrato. De modo a levar em conta o efeito do substrato sobre a velocidade específica, Monod chegou à seguinte expressão: μ é igual a μ máximo vezes S sobre Ks mais S. Nessa expressão, μ máximo é o que nós chamamos de velocidade específica máxima de crescimento. S é a concentração do substrato limitante e Ks é o que nós chamamos de constante de meia velocidade. É essa equação que nós chamamos de equação de Monod. Vamos tentar entender melhor o que ela quer dizer. Note que o termo entre parênteses é sempre menor ou igual a 1 se S e Ks forem positivos. Se S e Ks forem positivos, Ks mais S, é claro, é sempre maior que ou igual a S. Ou seja, S sobre Ks mais S tem que ser menor que 1. Vamos ver o que acontece se nós fizermos a concentração do substrato S ser muito maior que Ks. Se S for muito maior que Ks, Ks mais S vai ser aproximadamente igual a S. Veja agora que S dividido por um número que é aproximadamente igual a S tem que ser aproximadamente igual a 1. E veja também que μ máximo vezes um número próximo de 1 é aproximadamente igual a μ máximo. Em outras palavras, na condição em que S é muito grande, ou seja, na condição em que há muito substrato no meio, a velocidade específica será praticamente igual à velocidade específica máxima, e é justamente por isso que ela recebe esse nome. Vamos agora tentar entender o que significa Ks, e para tanto, vamos imaginar que nós tomemos S igual a Ks. Substituindo S igual a Ks na equação de Monod, nós teremos S dividido por S mais S, que é igual a S dividido por 2S, que é igual a meio. Multiplicando μ máximo por meio, nós teremos μ máximo sobre 2. Veja que quando S é igual a Ks, a velocidade específica é metade da velocidade específica máxima. Por isso, Ks é conhecido como constante de meia velocidade. Tudo isso fica mais fácil de enxergar se nós fizermos um gráfico com a equação de Monod. Aqui à esquerda nós temos transcrita a equação de Monod e à direita um gráfico mostrando a velocidade específica em função do substrato. A equação de Monod, quando plotada, dará origem a um ramo de hipérbole, como mostrado no gráfico.
Esse ramo de hipérbole parte do ponto 0, 0 e vai crescendo e crescendo até se aproximar como uma assíntota do valor de μ máximo. Se nós marcarmos nesse gráfico o ponto que dá origem a μ máximo sobre 2, encontraremos também o valor de Ks, ou a constante de meia velocidade. Valores mais baixos de Ks indicam um crescimento mais acelerado da velocidade específica em função do substrato. Valores mais altos de Ks indicam um crescimento mais lento da velocidade específica com o substrato. Em próximos vídeos, veremos como utilizar a equação de Monod na modelagem de bioprocessos. Em particular, veremos como ela é utilizada na modelagem dos chamados sistemas de lodos ativados. Mas por hoje vamos ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado!